processo de escurecimento dos oceanos e o reflexo na vida marinha. Estudo da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, publicado na revista Global Change Biology, revela que mais de 21% dos oceanos do mundo escureceram entre 2003 e 2022. Uma área de mais de 75 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 4 vezes o tamanho da América do Sul. O fenômeno foi verificado na região costeira e também mar aberto. O escurecimento atingiu principalmente a chamada zona fótica, uma camada superficial dos oceanos, onde normalmente há maior absorção da luz do sol. Nessa região acontece o processo de fotossíntese dos fitoplânctons, conjunto formado por algas microscópicas e seres unicelulares. Eles servem de alimento para grande parte do ecossistema marinho. Quando a camada de luz é reduzida a 50 metros na zona fótica, os animais que precisam da iluminação são forçados a se aproximar ainda mais da superfície, onde acabam tendo que competir com outras espécies por comida. Isso pode afetar todo o ambiente marinho. Os cientistas ainda não sabem ao certo quais são as causas do escurecimento dos oceanos. As ações humanas e mudanças climáticas são as principais hipóteses indicadas. Nas áreas costeiras, eles acreditam que a redução da transparência da água está ligada ao escoamento agrícola e aumento de sedimentos e matéria orgânica levados pelos rios e chuvas intensas. É preciso conservar os mares e oceanos, essenciais para a produção de oxigênio, a regulação do clima e como fonte de alimento. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações que ajudam na busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas principais: educação ambiental, a natureza como fonte de produtos de beleza e uma volta ao mundo. Veja os detalhes do programa de hoje. Conheça o projeto que ensina crianças e adolescentes a arte de reciclar lixo plástico. A jornalista e ativista Marcela Rodrigues pesquisa cosméticos para a saúde do corpo e da mente. E a fotógrafa e bióloga Maísa Santoro viaja por lugares remotos da Terra para registrar a riqueza de paisagens e formas de vida. O artista Eduardo Surur criou o projeto Natureza Plástica, que ensina alunos das escolas públicas de São Paulo a lidar com um problema ambiental, o lixo plástico. Por meio da arte, crianças e adolescentes aprendem a reaproveitar os resíduos que seriam jogados no lixo. A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, movimento pós-impressionista, ou o Abapuru, da brasileira Tarsila do Amaral, do período modernista, réplicas de alguns dos quadros mais famosos do mundo, feitos com resíduos plásticos. É o projeto Natureza Plástica do artista visual Eduardo Surur, que dá um novo significado ao material que iria para o lixo. Eu sempre trabalhei com arte que provoca uma reflexão sobre o meio ambiente, como a gente está desconectado da natureza, não só na cidade, mas no planeta inteiro. Desde os anos 2000 eu venho atuando como um artista nas causas ambientais. Eu sou artista dos caiaques no Rio Pinheiros, das garrafas PET monumentais no Rio Tietê. São exemplos de intervenções que chamam a atenção da sociedade para essas questões ecológicas e para essa urgência que a gente tem de se reconectar com a natureza. E a arte é um caminho possível para isso. No
lugar de tintas, sacolas plásticas coloridas descartadas, retiradas do meio ambiente ou recolhidas em cooperativas de reciclagem. O projeto começou recolhendo os plásticos que eu via nas margens dos rios, nas ruas. Eu fui fazendo um acervo de resíduos plásticos no meu ateliê. Depois eu pedi para a minha equipe continuar fazendo essa recolha de materiais. Tudo isso ficou esperando o momento certo, que foi quando nasceu o projeto Natureza Plástica. O projeto Natureza Plástica surgiu na pandemia. A técnica consiste em reproduzir a obra em uma base de madeira. Com palitos de sorvete, o desenho é recriado com uma pequena profundidade para que possa receber os resíduos plásticos. Eu defino uma obra famosa da história da arte. Essa obra, ela passa por um processo de desenho, vai para uma indústria que faz o corte com halter da placa de madeira. Ela vai para um ateliê de um artesão que faz toda a colagem dos palitos de sorvetes, que ficam numa altura milimétrica, pensada para depois receber o acúmulo de plástico. Do ateliê para escolas públicas. O passo seguinte do projeto foi oferecer oficinas criativas em que crianças e adolescentes são convidados a recriar obras e trabalhar com material reciclável fornecido pela equipe do artista. Para inspirar os alunos, Eduardo Surur leva os próprios quadros. Eu sempre acreditei que a arte ela tem um papel social, ela tem que provocar uma mudança na sociedade, chamar a atenção do público para a importância desse deslocamento de olhar. No Brasil, a gente tem uma lacuna enorme entre o público e a cultura, principalmente nas artes visuais. Então eu levo a arte para um público mais vulnerável, para um público que precisa ser mais assistido. E é por isso que a Natureza Plástica acontece nesses espaços escolares, esses espaços públicos. Desde 2022, o projeto já atendeu 6.000 alunos e professores em 5 centros educacionais unificados, CELS, da cidade de São Paulo, além de 3 escolas públicas. Com o uso de um espelho mágico sobre uma mesa, imagens das obras conhecidas são reproduzidas em grandes folhas de papel. Depois de desenhar, é hora de usar a imaginação para dar cor ao trabalho com o plástico picado. Reciclagem, né, é importante. Eles vêm ensinando a gente aqui desde o primeiro ano. Eu acho que a oficina ajuda a gente perceber como é bom ajudar o meio ambiente de formas divertidas. E a gente consegue aprender que com lixos que a gente geralmente descarta bastante na rua, a gente consegue aproveitar para fazer arte e expressar bastante nossa criatividade. Muitas vezes esse plástico iria para um rio, ele iria para um esgoto, iria entupir e poderia causar outros danos à própria sociedade. A inspiração e o dom do artista, compartilhados com as crianças, viram exposição dentro da escola. As obras que saem das oficinas criativas vêm para a parede principal do palco do colégio, uma forma de incentivar o interesse pela arte e a paixão pelo meio ambiente. Eles têm que realizar um trabalho junto, um trabalho com os colegas, e eles vão expor isso de uma maneira muito especial, junto com a obra dos outros alunos, e vira um grande painel. Eu sempre acreditei que arte não é dar nó no cérebro, é desatar nós. E o meu trabalho ele tem um caráter educativo, não só experimental. Essa informação democrática em que você convida o público a participar. E as crianças são o nosso futuro. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. A beleza consciente é tema das pesquisas da jornalista e ativista Marcela Rodrigues.
busca por produtos naturais que contribuem para a chamada beleza consciente é fonte de inspiração das pesquisas feitas por Marcela Rodrigues. A jornalista e ativista lançou um guia que orienta o consumidor a refletir sobre os cuidados com o corpo e a mente. Considerado o maior órgão do corpo humano, a pele é uma barreira protetora contra fatores como radiação e micróbios. Artigo publicado na revista Nature afirma que ela inclui unhas, cabelos e glândulas que eliminam o suor. Produtos usados nos cuidados pessoais, com texturas e aromas que mexem com os sentidos, são absorvidos por ela. Autora do Guia da Beleza Consciente, a jornalista Marcela Rodrigues pesquisa cosméticos da chamada beleza limpa, sustentável ou consciente. Não é apenas sobre ingredientes que não são suspeitos de algum tipo de toxicidade, também está relacionado à transparência. Então isso envolve ingredientes e fórmulas que sejam seguras para a saúde humana, para o meio ambiente, tenha uma responsabilidade ambiental e social desde o momento de escolher os fornecedores, como se lida com esses fornecedores, como que lida com a questão de lixo, de rejeitos no meio ambiente durante o processo de fabricação, que tipo de fórmula está criando, qual é o menor impacto dessa embalagem, até chegar no pós-consumo, que é como eu comunico isso para o meu consumidor. Eu estimulo o consumo, tanto quanto uma indústria convencional. Os estudos de Yoga e Ayurveda, medicina tradicional indiana, estimularam Marcela a buscar receitas para fazer em casa, como o desodorante, à base de óleo de coco, bicarbonato de sódio, amido de milho e gotas de óleos essenciais de melaleuca, antisséptico e antibacteriano, e lavanda, calmante. O esfoliante para áreas secas aproveita a borra de café que iria para o lixo. Na mistura, óleo vegetal de semente de uva e gotas de óleo essencial de olíbano ou laranja doce, ambos de efeito drenante. Para hidratar a pele, vale deixar as flores de calêndula por 15 dias num óleo vegetal básico e agitar diariamente nesse período. Confere a ele propriedades calmantes. Eu acho que a gente vive um momento de distorções de expressões que são muito importantes e genuínas, como autocuidado, autoestima, cuidado com a pele, cuidado com a beleza, como se fossem sinônimos de consumo de algum tipo de produto, porque o grande cerne de um consumo consciente é a gente comprar menos. Eu acho que esse contato com a natureza, ele faz com que a gente entenda quais são as soluções naturais, independente de consumo que eu posso ter acesso, que vai me nutrir. Então pode ser uma respiração, uma caminhada, um exercício, um ritual, e aí dentro disso, claro, pode entrar produtos naturais, mas não como protagonista. A máscara de argila ganha um componente extra para ajudar a controlar a oleosidade, o chá de alecrim. Para muita gente, o preço dos chamados produtos naturais é alto. Vale pensar por quê. Quando a gente compara uma marca que usou um conservante sintético, como um parabeno, que é super barato, e uma outra marca que usou todo o investimento para investir em inovação e criar conservantes sintéticos seguros ou naturais, é claro que isso vai ter um impacto ainda para o consumidor final, que uma das grandes questões desse movimento da beleza limpa é o consumo local. É muito complicado você escalar uma marca de cosméticos naturais quando se retira recurso da natureza de uma forma responsável. Então, quando a gente tem várias marcas locais, a gente aumenta essa diversidade. Uma das preocupações da Marcela é em relação às substâncias tóxicas contidas nos protetores solares. Não só o impacto em relação à saúde humana, mas também em relação à saúde dos oceanos. Como é que isso afeta a fauna marinha? É por isso que no blog dela, a Naturalíssima, sempre tem informações para que o consumidor possa fazer escolhas mais conscientes. A gente vive num país que tem sol o ano inteiro, tem uma alta incidência de câncer de pele, então ele é um produto necessário. A questão é que protetores convencionais, eles usam filtros químicos, né, que são absorvidos pela nossa pele para então barrar
os raios solares. Alguns desses filtros químicos, eles já são suspeitos de afetarem os nossos hormônios, de provocarem alergias, dermatites e principalmente afetar o equilíbrio da vida marinha, principalmente falando dos corais, que é o caso da oxibenzona, também conhecida como benzofenona. Hoje, as alternativas consideradas mais seguras são os filtros minerais, como óxido de zinco e dióxido de titânio, em micropartículas. Quando nós passamos na nossa pele, elas não são absorvidas e barram a luz solar só por estarem aqui nessa camada externa. Fiel à leitura de rótulos, a jornalista sempre busca mais informações sobre os produtos e, diante da emergência climática, convida a refletir sobre a nossa responsabilidade enquanto consumidores. É uma poluição invisível que dia a dia a gente vai trazendo para dentro da nossa casa, vai deixando escorrer pelo ralo e está usando o nosso poder de consumo, nosso privilégio de consumo, para apoiar grandes corporações que dominam todo esse mercado de consumo e são muito poluentes, né? Eu tenho até uma hashtag que eu gosto de brincar, é que não parece, mas isso também é skincare. E aí eu tô falando de respiração, de consumir antioxidantes, não que vem dentro dos potinhos cosméticos, mas os alimentos de cores vermelhas, açaí, me movimentar, cuidar do meu estresse, dormir bem. Isso tudo vai reverberar no que a gente tanto busca, que é uma pele boa, por exemplo, e vai fazer com que eu dependa de menos produtos, né? Porque um cosmético, ele não vai fazer milagre. A beleza limpa e o consumo consciente não vão salvar o mundo, mas acho que fazem parte aí desse estilo de vida mais engajado que a gente tenta praticar. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Uma volta ao mundo em busca de belos cenários registrados por Maísa Santoro. A bióloga, fotógrafa e ativista ambiental Maísa Santoro viaja por vários cantos do mundo para captar belas imagens. A integrante da Liga das Mulheres pelos Oceanos quer compartilhar a paixão pela riqueza da fauna e flora para que as pessoas passem a dar mais apoio à preservação da vida silvestre. Sob as águas do mar de Big Island, a grande ilha do Havaí, um encontro inusitado mudou a vida da paulistana Maísa Santoro, bióloga, fotógrafa de natureza e mergulhadora. Eu estava sozinha, entrando no mar, quando eu olhei embaixo d'água, era uma mãe jubarte com o seu filhote jubarte. Então, assim, jamais imaginar que fosse. E ainda mais jubarte, você consegue escutar elas respirando, né? São enormes, é um animal que chega a 15 metros de comprimento. É o meu animal preferido no mundo, porque é um animal fascinante. E ela olha para mim, ela vira o corpo dela para mim, junto com seu filhote, que imita o comportamento da mãe, então eles vêm junto na minha direção, e eu vou me afastando e girando em torno dela. Eu não sei se ela tá curiosa, ou se ela tá gostando da minha presença ou não. Ela tá com o filhote e ele é vulnerável, né? E ela protege o seu filhote. Então, foi um momento, assim, que eu comecei a chorar embaixo d'água. Essa interação durou 2 minutos e 14 segundos, que é o tempo do vídeo, mas para mim vai durar uma eternidade, né? E eu entendi que realmente o que eu faço é por amor. Lugares remotos no planeta são a paixão da fotógrafa. No entorno do Polo Sul, a Antártica, com seus pinguins. Na região do Polo Norte, o Ártico, com focas e leões marinhos. E até o exótico Quisquistão, na Ásia Central, lar da águia real. Quanto mais remoto, mais verdadeiro é e mais intocado o ambiente é, né, com relação aos impactos humanos. Então, a partir daí, você consegue ver a interação entre as espécies acontecendo. Por isso que eu vou sempre para regiões mais remotas e, de preferência, ilhas, né, que são riquíssimas em biodiversidade. E você tem sentido alguma diferença em relação às mudanças climáticas? Eu tenho percebido cada vez mais, principalmente quando eu retorno para os mesmos lugares que eu já fui,
as mudanças climáticas afetarem o oceano de forma bem mais específica e evidente ao olho nu. É impactante ver o quanto os corais são impactados pelo aquecimento global, o quanto eles branquearam ao longo dos anos e quanto muitos já morreram e não tem mais retorno. E isso eu estou falando principalmente aqui do Brasil, tá? E são seres tão sensíveis e tão difíceis e levam tanto tempo para crescer, aí é um impacto assim que você sente uma certa urgência para atuar e fazer algo sobre isso, sabe? A gente fala que os corais, eles são berçário da vida marinha, eles abrigam 25% de toda a biodiversidade marinha do mundo. Como é que foram as suas idas à Amazônia? Não sei se você foi só no Brasil. Aí eu já vou para lá nos últimos 7 anos, todos os anos. É impossível não perceber o poder que a mata tem de manter os animais vivos e a nossa própria sobrevivência, né? Com a quantidade de água, e você sentir quando a floresta transpira, e você entender, olhar para o céu e falar, uau, essa neblina ela vai se transformar nos rios voadores, que são os que carregam em água outros países da América do Sul, mas também os grandes estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A floresta amazônica, ela pulsa, e ela pulsa a vida o tempo inteiro, e você sente isso na pele. Participação que você tem na Liga das Mulheres pelo Oceano, e por que você resolveu se juntar a essa causa? É uma rede de mulheres que se preocupa com o oceano, não só biólogas, mas tem jornalista, tem fotógrafa, tem contadora, tem cinegrafista. E eu falei, cara, é um lugar perfeito para eu me conectar com pessoas que pensam como eu e para juntar forças também. Então eu comecei a fazer participação da Liga contribuindo com as minhas fotos, vídeos, fazendo palestra na Liga também, mas também recebendo contribuições de outras mulheres para conseguir levar nossos princípios adiante e conseguir realmente trazer mudanças mais concretas para o mundo, assim. O que você acha que belas imagens de natureza são capazes de causar nas pessoas? Quando eu comecei a trabalhar com conservação de fauna, lá na África do Sul, e eu presenciei cenas bem difíceis, assim, né, de animais abandonados, animais desnutridos, e eu queria mostrar isso de uma forma que impactasse, mas eu segui um outro caminho, de mostrar o lado positivo. Foi assim que eu comecei, inclusive, que eu trouxe a fotografia para a biologia, para conseguir fazer com que a natureza se torne cada vez mais vista e valorizada pelas pessoas, e aí trazer informação que eu julgo importante para, de repente, mudanças de hábitos e, enfim, gerar mais consciência. Quais são seus sonhos em relação aos ambientes naturais e às espécies? Que as pessoas consigam se ver como parte da natureza. E é isso que vai trazer mudanças significativas para o próprio meio. E assim as espécies vão prosperar, porque é uma cadeia, um depende do outro. Eu tenho aprendido muito com os povos indígenas justamente por isso, porque eles são natureza pura e eles se veem como parte da natureza. Então, como não cuidar daquilo que nos mantém vivos, né? O Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas na busca de um mundo que respeite e preserve a diversidade de formas de vida da Terra. Até lá!